Oi, pessoal, aproveitando aí a pandemia, o enclausuramento compulsório, né, que a gente está submetido, aproveitando essa onda de comunicação via celulares e vídeos, e enfim, essa comunicação que eu chamo de espiritual, virtual, né, e também um tanto preocupado enquanto escritor com essa questão do destino do livro, da leitura, e mais o autor local, o autor pessoense, como é o meu caso, paraibano, de João Pessoa. Por que não dizer brasileiro? E por que não dizer um escritor apenas, né? Uma classe aí resistente, porém, não sei se está em extinção junto com o livro, como dizem, mas eu pelo menos ainda estou por aqui. E aí resolvi ler para vocês aqui, a pedidos inclusive de pessoas amigas que gostam e conhecem um pouco do meu trabalho, ler para vocês aqui um pouco do meu livro que eu não lancei. Aqui, ó, minha querida Joana d'Arc, né? Que é essa capa que eu inventei aqui para ela, para simbolizar exatamente todo o centro da história do relacionamento de uma vampira, de uma jovem vampira com a Santa Joana d'Arc, né? E aí eu inventei essa história baseada em fatos, como eu digo, e aí historicamente pesquisados e debatidos com outros conhecedores dos assuntos. Então, trechos de minha querida Joana d'Arc, né? E é exatamente o relato imaginário escrito por uma vampira que ficou amiga da Joana d'Arc, Charlotte, e que aqui ela conta para dois padres que estão responsáveis pelo processo de canonização da Santa Joana d'Arc. E ao longo do tempo, a vampira que ficou uma amiga irmã em Cristo, digamos assim, de Joana, como ela diz aqui, ficou preocupada com a falta de respeito, digamos assim, a perseguição a Joana, e aí procura colaborar com esse documento que ela redige com as provas da santidade, né? Para que ela tenha, então, o processo de canonização aceito. Então, as passagens aqui que eu gosto muito, enquanto leitor, porque já faz mais de 10 anos que eu escrevi esse livro, então, algumas vezes eu, por não me lembrar do que escrevi, eu fico na condição de leitor, né? Então, eu me surpreendo com algumas coisas que eu mesmo escrevi, né? E aí queria até discutir, já conversei com isso com um amigo meu sobre a questão da psicografia, né? Eu me senti um pouco psicografando esse livro, embora seja uma história puramente imaginária, sem nenhuma preocupação de relato histórico, né? Não tive nenhum disso. Mas aqui eu estou procurando um trecho que eu gosto muito, mas não estou encontrando, que é quando ela vai para um convento de freiras antigo, e ela vai se abrigar lá à noite para poder ficar no claustro escrevendo esse relato, a vampira. E ela faz aí alguns questionamentos sobre essa circunstância inusitada, né, que a convivência com Joana d'Arc proporcionou para ela. Mas aqui eu vou ler qualquer passagem. É esse mesmo, pronto. A providência me ajudou a encontrar, está aqui. Vamos lá. Foi décadas depois da morte de Joana d'Arc que, disposta a finalmente descobrir se poderia já ou não transitar em ambientes sagrados, o que me seria útil na tarefa de identificar neles autênticos servos de Deus, cheguei tarde da noite a um convento nas proximidades da velha Lyon. A Lyon é uma cidade francesa. Fiquei olhando de longe, ainda no portão de entrada, do lado de fora do grande terreno onde se situava, antes de decidir se entraria ou não. Olhei para toda a construção, cuja silhueta sombria era ressaltada pela luz da lua cheia, que viera nascendo por trás daquele imenso mausoléu, entre aspas, onde talvez pudesse me sentir em casa. Pensei em décadas e décadas atrás, quando não suportava sequer a sombra de uma igreja projetada pela luz da lua sobre o meu corpo. Mas agora, milagrosamente, eu estava ali. Afinal, quem me fizera Joana? Um vampiro na sacristia?
Mas eu estava ali por ter usufruído por 6 anos a companhia de Joana, além de aspirar frequentemente porções de cinzas de seus restos mortais, que trago comigo num saquinho e que me fortalece o corpo, auxiliar processo de mudança profunda em minha natureza medonha. Porque, como sempre lembrava Joana, eu ainda tenho uma alma e está quieto o animal que existe em mim. Mas estava próxima de entrar no convento, porque, embora ainda não pudesse fazer o sinal da cruz, lembrando-me dos pedidos e exemplos de Joana, tinha-me determinado a vencer medos, mantendo o pensamento nela e em Deus, a me fazer superar o terror de ser consumida pelo desespero de sentir nunca poder de fato resgatar minha alma de volta à vida. Eu vou dar uma parada porque talvez eu não possa postar o tempo de gravação. Então eu vou dar uma parada para fazer esse teste aqui e depois a gente volta a ler se vocês quiserem e estiverem gostando. E obrigado pela atenção.